Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com as nossas aulas. Vamos dar continuidade às nossas aulas aqui no canal, né? E nesse início de ano a gente vai começar a falar sobre estatística descritiva, né? A estatística ela está envolvida em praticamente tudo que a gente vê de noticiários, tudo que a gente busca algum conhecimento relacionado, a estatística está por trás, né? Então hoje a gente vai ver noções básicas de estatística, né? Basicamente vamos falar de população, amostra, variáveis e frequências, né? Tanto absoluta quanto frequências relativas, ok? Vamos lá. Então, primeiramente, né, a gente sabe que coletar dados, né, e analisar dados, né, é um procedimento fundamental em qualquer área de interesse da vida, né? A gente faz isso praticamente a todo momento, né? Desde quando você quer conhecer perfil de aluno em uma determinada escola, elaboração de questionários sobre gostos e preferências, né? A gente sempre tem que estar coletando esses dados. Feita essa etapa de coletar dados, a gente pode, vamos dizer, sofisticar a nossa pesquisa, né, fazendo análise. Então, a gente faz o que a gente chama de análise estatística dos dados, né? Por exemplo, os noticiários eles informam diariamente, né, dados através de gráficos e tabelas que nos ajuda a entender melhor vários tipos de situações. A gente tem visto isso com bastante frequência nesse momento agora, né, de pandemia, que a gente vê o tempo todo o noticiário falando dos gráficos estatísticos de número de crescimento de casos, crescimento de mortes, né? Então, a estatística ela é um ramo muito importante da matemática aplicada, porque vamos dizer assim, que ela possui as próprias linguagens, né? Das comunicações, né? Tudo que você vai apresentar para alguém, você geralmente apresenta em forma de dados estatísticos. Tá bom? Então a gente vai trabalhar um pouco para melhor entender esses conceitos. Bom, então a estatística ela visa sumarizar e descrever qualquer conjunto de dados, né? Como eu disse, ela é muito utilizada em pesquisas, né? Já que a pesquisa ela é bastante comum nas nossas atividades. Então, alguns exemplos, né? As indústrias, por exemplo, costumam realizar pesquisas entre os consumidores, né? Antes do lançamento do novo produto no mercado, né? A indústria quer saber se vai ter aceitação daquele produto, ela faz antes uma pesquisa e uma análise estatística dos gostos, né? Do interesse por aquele produto. Um outro exemplo é a pesquisa de desempenho de atleta, por exemplo, numa equipe, ou numa partida, num campeonato, ou no planejamento de treino, né? Os times, geralmente, né, as equipes, elas têm uma análise estatística dos jogadores, né? Por exemplo, no futebol, para um técnico colocar como titular certo tipo de jogador, ou certos jogadores, a equipe ela tem por trás uma equipe de estatísticos que vai analisar o desempenho dos melhores jogadores para estar atuando, né? Emissoras de TV também, elas utilizam bastante a estatística para poder saber preferência na sua programação, né? Se você, por exemplo, a Rede Globo, ela quer colocar certo tipo de novela, ela faz uma pesquisa para estar analisando que tipo de qual novela o público vai, né, aderir melhor. Então, é bastante utilizado. Então, por exemplo, geralmente a gente pode estar trabalhando com toda a população, com todos os envolvidos na consulta ou apenas com um grupo, né? Por exemplo, quando a gente trabalha numa escola, você pode, vamos saber, o gosto de por doce de uma turma. Você pode trabalhar com a turma toda, que não vai passar ali de 40 alunos, né? Porém, quando a gente quer saber, por exemplo, a preferência por um candidato em uma eleição, não faz sentido você trabalhar com todos, porque a gente estaria falando, por exemplo, eleição presidencial no país todo. É muito inviável a gente fazer uma consulta com todos os eleitores. Então a gente vai trabalhar com um grupo. Tá? Então, se a gente quiser saber qual a matéria favorita entre o aluno de uma classe, né, a gente pode consultar todos os alunos da escola. O mesmo não acontece se a gente quiser saber, por exemplo, a intenção de voto dos eleitores de um certo estado, né? Então, quando a gente fala em consultar todos os eleitores, né, a gente fala
na população, no universo. Qual que é o universo estatístico, então, na consulta de eleição, por exemplo? São todos os eleitores daquele estado. Como não é possível a gente recorrer a todos os eleitores daquele estado, a gente trabalha com um grupo, né? Que grupo a gente chama de amostra. A gente trabalha com uma amostra de eleitores, tá? Que é um grupo de eleitores que vai ser consultado e de forma que a gente chega no resultado mais próximo possível. Então, esses eleitores eles têm que ser bem aleatórios, né? É muito comum a gente ver nas pesquisas de publicação de eleição, por exemplo, eles falarem quantos eleitores foram consultados, né? Eles falam a porcentagem de cada candidato e no final eles falam, foram ouvidos tantos eleitores. Por quê? É fundamental você saber quantos eleitores foram ouvidos. Se você tiver ouvido apenas um eleitor, a sua análise ela vai estar em torno de um eleitor. Então é muito improvável que o que você vai estar fazendo uma pesquisa próximo da realidade. Então, quanto maior for o número de eleitores, mais próximo da realidade você está. Não é verdade? Então, por isso que eles falam o número de eleitores. Então, em resumo, a gente tem a população, né, ou o universo, que é o conjunto de pessoas ou elementos que pode oferecer as informações que serão investigadas. E temos a amostra, que é uma parcela ou um subconjunto que é selecionado dentro da população. Tá? Então, mais um exemplo. Se uma emissora de TV deseja analisar a preferência dos espectadores no Brasil por sua programação, não será possível que a emissora faça uma pesquisa com toda a população brasileira. Então, quem é o universo estatístico? Toda a população brasileira. E para isso, então, o que a emissora faz? Ela trabalha com uma amostra, né, com um número considerável de espectadores. Então, a amostra dela é um número considerável de espectadores. Tá? Então, essa é a noção de população e amostra. É muito importante na pesquisa você saber detectar se você está trabalhando com toda a população ou apenas com uma amostra daquela população. Tá? Geralmente, a gente trabalha com uma amostra. Bom, então, dentro da população, a gente tem o universo estatístico, né? A gente tem a população, dentro dela a gente tem a amostra. E o que será que são cada pessoa, por exemplo, no caso dos eleitores? O que é cada eleitor? Cada eleitor a gente vai chamar de variável, tá? Então a gente tem dois tipos de variáveis. A gente tem as variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas, tá? Então, por exemplo, uma indústria automotiva pretende lançar um novo modelo de carro, tá? E aí ela faz uma pesquisa para sondar a preferência dos consumidores sobre o tipo de combustível, o número de porta, potência do motor, preço, cor, tamanho e etc. Né? Ela quer fabricar um carro que atenda a demanda de todos os consumidores ou do máximo possível de consumidores. Né? Então, cada uma dessas características a gente chama de variáveis. Então, o que é a variável na nossa situação? Olha, combustível é uma variável, número de porta é outra variável, potência de motor é outra variável, preço é outra variável, cor, tamanho, tudo isso são variáveis da nossa pesquisa, né? São as opções, vamos dizer assim, que os eleitores, que as pessoas que vão ser ouvidas, os consumidores, terão como opção de escolher, né? Então, cada característica a gente diz que é uma variável. Quando essas variáveis elas são altura, peso, idade, número de irmãos, ou número de pessoas, ou número de eleitores, a gente diz que elas são quantitativas. Por quê? As suas respostas serão números, né? A gente vai falar quantos irmãos tem numa família, né? Ou vamos fazer uma análise estatística, um levantamento dos irmãos na família de cada aluno de uma classe. A gente vai estar falando de números, a gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 irmãos, né? Qual é a altura dos alunos de uma sala? A gente vai estar falando de altura, 1,5 m, 1,60 m, 1,80 m e assim vai. Então, quando as variáveis de uma pesquisa são altura, peso, idade, número de irmãos, a gente diz que elas são quantitativas, tá? Então, guardar a diferença entre quantitativa e qualitativa é muito importante.
Variáveis quantitativas são variáveis que os valores são números, tá? E aí essas variáveis quantitativas, elas podem ser que a gente chama de discretas ou contínuas. O que são as variáveis quantitativas discretas? Quando a gente consegue fazer uma contagem dessas variáveis, tá? Ou seja, trata-se de números inteiros. Então, número de irmãos, por exemplo, ninguém vai ter meio irmão. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 irmãos, né? Você não tem um irmão e meio, 2 irmãos e meio, tá? Então, isso a gente chama de variável discreta, quando se trata de números inteiros, tá? Ou elas podem ser variáveis contínuas. O que são variáveis contínuas? Nesse caso, se trata de medidas. São números reais. Então, não são mais números inteiros. Você pode ter o meio, né? Então, você tem, por exemplo, a altura, que a pessoa pode ter 1,35 m, 1,70 m, 1,46 m, né? Então, é o que a gente chama de variável contínua. Você tem valores que representam medidas, tem valores fracionários, né? Então, são números reais, quaisquer, né? Então, a altura, quando você fala de altura, quando você fala de idade, se você considerar meses ou dias, você é uma variável contínua. Porém, idade, por exemplo, se você falar em anos, você tem que ter... ela pode ser variável discreta, né? Se você estiver considerando apenas anos inteiros, né? Então, é um exemplo de variáveis quantitativas discretas e contínuas. Tá? Então, discreta trata-se de contagem, números inteiros, e contínuas trata-se de medidas, números reais. Ok? E aí a gente tem também algumas pesquisas que as variáveis elas não são dadas por números, elas são dadas por categorias, né? E aí nesse caso a gente chama essas variáveis de qualitativas. Por quê? A gente não vai dar valor, a gente vai dar na verdade, os valores, na verdade, né, não vai ser números, vão ser características, né? Então, por exemplo, uma pesquisa que envolve pessoas, a gente quer saber o sexo, cor de cabelo, esporte favorito, grau de instruções. Todas essas variáveis, né? Olha, isso aqui são todas variáveis, ó. O sexo da pessoa, a cor de cabelo, o esporte favorito, o grau de escolaridade, o grau de instrução, isso são tudo variáveis. E essas variáveis, os possíveis valores delas são, por exemplo, cor de cabelo, preto, amarelo, castanho, castanho claro. Isso não são números, são qualidades, né? Então, por isso são qualitativas, elas não são quantitativas, elas não têm valor numérico, tá? Então, esses exemplos a gente chama de variáveis qualitativas. Por quê? Porque elas apresentam como possíveis valores uma qualidade, tá? Então, ela não dá um valor numérico, ela dá uma qualidade para o indivíduo pesquisado, tá? Bom, pessoal, e aí, essas variáveis qualitativas, elas podem ser tanto ordinais ou podem ser nominais, tá? Por exemplo, o grau de instrução. Essa a gente chama de variável ordinal, porque a gente consegue colocar uma ordem. Eles podem ser ordenados. A gente pode considerar, por exemplo, que o grau de instrução é o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior, por exemplo, né? Então, a gente consegue colocar uma ordem. Ou elas podem ser nominal. Por exemplo, esporte favorito. Você não consegue colocar uma ordem nos esportes. Você não pode falar, por exemplo, que futebol vem primeiro que vôlei, que vem antes de que rugby. Não dá para você colocar uma ordem, né? Então, não existe uma ordenação dos esportes. Então, a gente diz que essa variável esporte favorito é uma qualidade nominal. É uma variável qualitativa nominal, tá? Então, resumindo, ordinal é quando você consegue colocar uma ordem. Ordinal vem de ordem, né? E nominal quando você não consegue colocar uma ordem, tá? Dos esportes. Então, a gente tem dois tipos de variáveis, quantitativa, qualitativa. As quantitativas podem ser discretas ou contínuas. Discretas quando se trata de números inteiros, quando se trata de valores inteiros, né? Uma contagem.
ou nominal, que é quando se trata, ou de contínua, né, que é quando se trata de números reais, né, de medidas, geralmente. E existem as variáveis qualitativas, que são variáveis, são qualidades, né? E aí vocês podem dividir elas em qualidades ordinais ou qualidades nominais. O que são as qualidades ordinais? Então, as variáveis qualitativas ordinais são variáveis que podem ser ordenadas, têm uma ordem. E variáveis qualitativas nominais, elas não existem uma ordem, a gente não consegue estabelecer uma ordenação, tá bom? Então, por exemplo, vamos classificar em qualidade, em variáveis qualitativas nominais, ordinais, quantitativas discretas ou contínuas. Os exemplos, olha. Números de alunos de uma escola, né? Isso aqui é uma qualidade, uma variável quantitativa discreta, né? A gente pode falar o número de alunos. A gente pode falar, na escola tem 15 alunos, 20 alunos, 30 alunos, e assim por diante. Altura de professores. Isso é uma variável quantitativa, né? A gente vai falar em quantidade. Quantitativa. Porém, contínua, né? A gente não vai falar... bom, supondo que nenhum professor vai ter 1 ou 2 metros somente, né? A variável é quantitativa contínua, porque vai ter 1,70 m, 1,20 m, 1,80 m, 1,90 m e assim por diante. Cor do cabelo de uma determinada pessoa. Vamos supor que essa pessoa foi pintando o cabelo dela ao longo do tempo. Então, essa cor de cabelo é uma variável, olha, não é quantidade, né? A gente não vai falar, não existe um número para descrever a cor do cabelo. Então, isso é uma variável qualitativa, certo? E cor de cabelo, a gente não consegue colocar ordenação na cor. Então, isso é uma qualidade nominal. Tá? Número de defeitos observados em um equipamento eletrônico. O equipamento eletrônico vai dar um defeito e meio, 2 defeitos e meio. Então, quando a gente fala número de defeitos, já é variável quantitativa, né? E por ser número de defeitos, a gente sabe que ele é um número inteiro. Não existe um meio defeito. Então, é variável quantitativa discreta. Bom? Tipo de defeito observado em cada unidade de um produto. O tipo de defeito já não é número, né? Então, já é uma variável qualitativa. Agora, o tipo de defeito pode ser ordenado? Também não. A gente não pode ordenar o tipo de defeito. Então, é nominal. Tá? Agora, a série em que um aluno estuda. Série a gente ordena, né? A primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série. Não é um número, mas a gente consegue a ordenação. Então, é uma variável qualitativa, porque a gente não consegue descrever com um número, e é ordinal. Por que é ordinal? Porque a gente consegue colocar uma ordem, tá bom? Então, é só um exemplo mesmo para a gente trabalhar. Então, pessoal, essa noção da variável ser quantitativa, qualitativa, quantitativa discreta ou contínua, qualitativa nominal ou ordinal, é muito importante na hora da pesquisa para a gente saber com o que a gente está trabalhando, né? Por exemplo, daqui a pouco a gente vai querer calcular média, moda, mediana. Não tem como a gente calcular média, por exemplo, de uma série em que o aluno estuda. Não dá para a gente calcular uma média. O aluno não vai ter uma média de séries que ele estuda, né? Não faz sentido. Cor de cabelo, não tem como a gente calcular média. Então, a gente vai ter que saber com qual variável a gente está trabalhando, se é quantitativa ou qualitativa, para a gente poder saber se a gente consegue ou não calcular certos tipos de dados estatísticos, tá? Ok. Então, agora, pessoal, a gente vai começar a trabalhar um pouco com alguns pontos da estatística que são muito importantes, né? Além dos que a gente já viu. Um deles é o que a gente chama de frequência. O que é uma frequência, né? Em todos os sentidos, frequência está relacionado com repetição, né?
Então, a frequência ela vai contar quantas vezes aquilo repete, né? Então, suponha que entre um grupo de turistas, participantes de uma excursão, tenha sido feita uma pesquisa sobre a nacionalidade de cada um. E que o resultado dessa pesquisa tenha sido o seguinte: Pedro, brasileiro; Ana, brasileira; Ramon, espanhol; Laura, espanhola; Cláudia, brasileira; Sérgio, brasileiro; Raul, argentino; Nelson, brasileiro; Silvia, brasileiro; e o Pablo, um espanhol. Então, se a gente contar, note, olha, brasileiro, quantas vezes aparece? Olha, 1, 2, né? 3, 4, 5, 6, né? Então aparece 6 vezes o brasileiro. Então esse número de vezes que o valor da variável é citado, então olha só, a variável brasileira ela é citada 6 vezes, né? Representa o que a gente chama de frequência absoluta. Então eu quero saber a frequência absoluta da variável brasileira. É só contabilizar quantas vezes essa variável se repete. Então, 6 vezes. Então, ó, a variável no nosso caso aqui é nacionalidade, né? E a frequência absoluta de cada um de seus valores é, olha, brasileiro 6, espanhol 3, né? Olha, 1, 2, 3. Então, brasileira 6, espanhol 3 e Argentina 1, né? Só tem um argentino aqui. Então, o número de vezes que a variável se repete ou que ela é citada é o que a gente chama de frequência absoluta. Por exemplo, a gente poderia considerar que a variável nacionalidade aqui teria os valores brasileiro, espanhola, argentina e chilena. Não tem nenhum chileno. Então, a frequência absoluta da variável do valor chileno, da variável nacionalidade, é 0. Tá? E aí, dentro da frequência absoluta, a gente extrai o que a gente chama de frequência relativa, que é muito mais que aparece muito mais vezes, na maioria dos casos. Tá? O que é a frequência relativa? É a razão entre a frequência absoluta para cada variável e o número total de dados. Tá? Então, isso é o que a gente chama de frequência relativa. Por exemplo, no caso anterior, a gente tem 10 valores, né, para a variável nacionalidade, né? A gente tem 10 valores, a gente tem 10 pessoas. Ok. Dos 10 valores, a gente tem 6 brasileiros, 3 espanhóis e 1 argentino. Então, qual que é a frequência relativa, por exemplo, relacionado à nacionalidade brasileira? Então, o que vai ser? É a razão entre a frequência absoluta da variável, que é 6, e o número total de dados, que é 10. Né? E isso é a mesma coisa de 60 por 100, que é 60 por 100. Então, na maioria das vezes, aparece no resultado da pesquisa apenas assim, olha, 60% dos entrevistados eram brasileiros. 60% dos integrantes da excursão eram brasileiros. Então, eles fornecem apenas a frequência relativa. Né? Então, quem é a frequência relativa, por exemplo, dos espanhóis? A frequência relativa dos espanhóis é a frequência absoluta, que é 3, dividido pelo número de casos, que é 10. Isso é 30%. Então, no resultado da nossa pesquisa vai aparecer 30% dos integrantes da excursão eram espanhóis. E o argentino ficaria no 10%, que é 1 em 10. Tá? Então, essa noção é muito importante. Frequência absoluta, você contabiliza apenas o número de vezes que repete aquela variável. E frequência relativa, você faz a razão entre a frequência absoluta e o número total de valores da variável. Tá bom? Bom, então em resumo, a gente tem isso, né? Frequência absoluta, geralmente a gente denota por FA, tá? O F índice A.
né? Frequência absoluta. Geralmente a gente denota assim, F índice A, tá? Então, frequência absoluta. É o número de vezes em que uma determinada variável assume um valor, né? Então, você vai lá e contabiliza quantas vezes aquela variável assume um valor. E frequência relativa, F, a gente denota por FR, é a razão entre a frequência absoluta para cada variável e o número total de casos, tá? Então, a gente denota o número total de casos por N, a gente tem essa expressão, né? A frequência relativa é a frequência absoluta dividido pelo número total de dados, tá bom? Ok. Bom, geralmente a gente não trabalha com as frequências absolutas e relativas soltas. A gente trabalha com o que a gente chama de tabela de frequências para simplificar, né, a visualização e a visualização dos dados, né? Então, o que é essa tabela de frequências? É a tabela que mostra a variável e as suas realizações com frequências absolutas e relativas, né? Então, se a gente utilizar o exemplo anterior, a gente tem, olha, a primeira coluna é a variável, né? A primeira coluna, a primeira linha, a primeira coluna é a variável. A segunda coluna da primeira linha é a frequência absoluta. E a terceira coluna da primeira linha é a frequência relativa. Tá? E aí nas linhas a gente tem, ó, primeira linha, o valor brasileiro da variável nacionalidade. Segunda linha, primeira coluna, é o valor espanhol da variável nacionalidade. E assim sucessivamente. Tá? A gente vai colocando todas. E aí vem a frequência absoluta desse valor brasileiro. Então, a frequência absoluta dos brasileiros. Em seguida, a frequência relativa. E assim sucessivamente com todos. Então, a gente monta uma tabela de frequências. Né? É uma tabela em que aparece a variável com as suas realizações, os seus valores, e as frequências relativa e absoluta. Tá bom? Bom, aqui no final a gente coloca aqui um total, porque quando a gente somar, a gente montou a tabela, quando a gente soma todas as frequências absolutas, tem que dar o número total de casos aqui embaixo. Número total de valores, ou de casos, né, de dados. Quando a gente soma toda a frequência aqui, se a gente considerar em porcentagem, tem que dar 100%. Se a gente considerar o fracionário, tem que dar 1. Tá? Então, é uma forma de a gente até conferir se a tabela está certa. Né? A tabela tem que fechar. Ok. Então, vamos fazer um exemplo para a gente tentar entender melhor o que está acontecendo. Vamos supor que foi pesquisado o estado civil de 25 pessoas, né, que compareceram à consulta médica na última segunda-feira. O resultado é o que segue abaixo. Ó, variáveis: solteiro, casado, viúvo e divorciado. Essa variável ela é quantitativa ou qualitativa? Né, a variável essa variável que aparece. Né? A variável aqui é o estado civil. Né? Isso é uma variável qualitativa. Né? Porém, ela está relacionada com quantidade, né? O número de vezes que se repete. Tá? Então, é uma variável qualitativa. É uma variável qualitativa, a gente pode considerar ordinal, que a gente poderia considerar que a pessoa ela é solteira, se casa, divorcia ou fica viúva. Então, a gente daria para colocar uma certa ordem. Mas, no geral, ela é uma variável qualitativa nominal. Então, o que eu quero fazer? Construir uma tabela de frequência apresentando cada variável com sua respectiva frequência e valor. Tá? Então, vamos fazer com calma esse exemplo. Então, olha, a gente vai montar uma tabela. A primeira coluna dessa tabela vai aparecer a variável. Né? Que no caso, vamos colocar assim, estado civil. Então, o estado civil é a primeira coluna. Segunda coluna, a gente vai colocar a frequência absoluta. Terceira coluna, a gente vai colocar a frequência relativa. Ok.
A frequência relativa a gente vai trabalhar ela tanto em fração quanto em porcentagem, né? Para a gente ir acostumando com a noção. Então a gente vai fazer o cálculo de caso a caso aqui para a gente tentar entender. Então vamos lá, quais são os estados civis? Então isso aqui são as nossas variáveis, né? Isso aqui são as variáveis. Quais são? Solteiro, casado, viúvo e divorciado. Então essas são as 4 variáveis que a gente tem. E aí a gente coloca aqui no final, total. Ótimo. Vamos lá. Então, qual é a frequência absoluta dos solteiros? Vamos voltar para a gente ver. Frequência absoluta. Número de repetição. Quantas vezes se repete a variável solteiro? Está aqui embaixo. 8 vezes, né? Foram 8 solteiros nas consultas. Então, a gente tem a frequência absoluta do solteiro, 8. Qual que é a frequência absoluta dos casados? 12. Frequência absoluta do viúvo, 2. Frequência absoluta do divorciado, 3. O total aqui tem que totalizar o número de pessoas que foram às consultas, que no enunciado do exercício fala que foi 25. A gente pode somar para conferir. 12 mais 8. 8 mais 12, 20. Com 2, 22. Com 3, 25. Então, ok. Agora, a gente tem que calcular a frequência relativa. Tá? Então, vamos calcular a frequência relativa. Vamos lá. Frequência relativa do solteiro é 8, que é o número de vezes que repete, né? É a frequência absoluta, dividido pelo número de casas, que é 8 dividido por 25. 8 dividido por 25 é a mesma coisa de 32 sobre 100, né? Multiplicando tudo por 4 aqui, ó. Então, é 32 por 100. Então, é 8 sobre 25, que é a mesma coisa de 32 por 100. Agora, a frequência relativa dos casados. Mesma coisa. É a frequência absoluta do casado dividida pelo número de casos. Então, é 12 em 25. Então, multiplicando por 4 de novo, é 48 dividido por 100. Né? Que é 48 por 100. Então, é 12 em 25, que é a mesma coisa de 48 por 100. Tá? Frequência relativa do viúvo é FA dividido por N. Frequência absoluta dos viúvos é 2 em 25. Multiplicando por 4, isso é 8 sobre 100, que é 8 por 100. Então, vai dar 2 em 25, que é 8 por 100. E, para finalizar, a frequência relativa do divorciado. FA sobre N, que é 3 sobre 25, multiplicando por 4, 12 sobre 100, que é 12%. Então, 3 em 25, ou 12%. Tá? Então, se a gente somou aqui, deu 25, somando aqui, vai ficar 25 sobre 25, que é 1. E somando as porcentagens, ó, 32% com 48%, isso dá 80%. Com 8%, 88%. Com 12%, 100%. Então, ok, a nossa tabela fechou. Então, essa é a tabela de... Então, essa aqui é a tabela de frequências, né? É a tabela de frequência para a nossa situação problema, né? A gente coloca o estado civil, que é a nossa variável, com os seus valores, que são as frequências absolutas, e a frequência relativa, tá?
Então, a gente tem a variável, os seus valores, que é solteiro, casado, viúvo e divorciado, a frequência absoluta, que é o número de vezes que cada um se repetiu, e a frequência relativa, que é a porcentagem. Então, se a gente for apresentar esses dados para alguém, ou se a gente for fazer um levantamento e descrever esses dados, a gente vai escrever 32% das pessoas que foram às consultas médicas da segunda-feira são solteiros. 48% das pessoas eram casados. 8% das pessoas eram viúvos. 12% eram divorciados. Então, a frequência relativa ela é a linguagem da estatística, vamos dizer assim. Tá bom? Bom, então esse foi mais um exemplo que a gente preparou aqui. Bom, essa foi a aula de hoje, tá? Na próxima aula a gente vai trabalhar com a noção de representação dessas frequências em tabelas, em gráficos, né? A gente vai ver o gráfico de barrinha ou de segmento, o gráfico de barras, o gráfico de setores, o histograma, que vai nos ajudar a visualizar os resultados da nossa pesquisa. Ou, como eu disse no início, nos ajuda a sofisticar a nossa pesquisa. Tá bom? Geralmente a gente apresenta o resultado de uma pesquisa através de gráficos, através de tabelas, através de barras, né? Então, a gente vai entender e aprender como construir esses gráficos através de dados estatísticos, tá bom? Então, um abraço e até a próxima.